Aqui é Edna Rocha, falando do podcast do Grupo Sene, onde nós temos a nossa convidada de hoje, doutora Karina Marques, infectologista, responsável pelo serviço de infectologia do Grupo Sene. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada Edna, obrigada ao Grupo Sene pelo convite, para a gente conversar um pouquinho na tarde de hoje sobre um assunto que é muito importante para a população em geral e vamos dar uma ênfase maior nos nossos pacientes, a fim de que a gente sempre proporcione um trabalho de excelência no que a gente está disposto a fazer. Obrigada, Edna. É isso aí. Hoje nós vamos estar falando do controle de infecção dos pacientes, né, no domicílio, em especial para a nossa carteira de paciente idosos. Doutora, nós gostaríamos de estar passando um pouco da experiência com toda a nossa equipe, né? Seja enfermeiros, seja a equipe multidisciplinar, físico, fono, médico, né? Enfermagem, os técnicos de enfermagem da residência, os cuidadores, sobre o manejo, o cuidado com os pacientes na residência, especiais, né, esses pacientes idosos que estão na residência, que estão acamados, e que eles têm aí uma incidência de infecção do trato urinário que acaba esses pacientes indo a uma hospitalização. Então, eu gostaria de estar trazendo aqui algumas dúvidas das nossas equipes, né? Eles me encaminharam várias dúvidas aqui para que a gente pudesse estar sanando. Uma delas consiste, né, da equipe em falar que você conceitue o que é a infecção. Tá. A infecção de urina é uma condição, é uma doença desencadeada por micro-organismos que invadem o sistema urinário, podendo causar uma infecção em qualquer local do trato urinário, seja ele no rim, na bexiga, no ureter. É a segunda maior causa de infecção no idoso e é muito comum essa infecção levar à hospitalização, principalmente no paciente idoso. Doutora, qual a diferença que nós temos entre um processo infeccioso, um paciente com uma infecção e com um paciente colonizado? Muito importante sua pergunta. O que é o paciente colonizado? Aí nós vamos entrar num conceito de bacteriúria assintomática. O que significa isso? É uma condição onde o paciente ele tem uma bactéria que está lá no trato urinário dele, seja ele no ureter, na bexiga, no rim, mas não necessariamente ele está causando uma infecção. Ele está lá e ele está dormindo. Então, nessa condição, o paciente tem a bactéria, mas ele não tem sintoma nenhum. Então, o que acontece? Se a gente fizer um exame de urina nesse paciente, sem ele estar com nenhuma queixa, corre o risco do clínico, do médico, interpretar errado e falar, nossa, ele está com uma bactéria na urina, opa, vou tratar. E não necessariamente ele está com uma infecção. Ele está com uma colonização. Então, esse é um conceito muito importante da gente diferenciar uma bacteriúria assintomática, onde o paciente tem a bactéria e não tem a infecção. E quando o paciente está com sintomas, ele tem a queixa de infecção, ele tem a bactéria, ok, aí nós vamos tratar. Ok. Doutora, e por que tem mais infecção na mulher do que no homem? Isso é uma excelente pergunta. A causa disso é anatômica. A primeira causa que faz a mulher ter mais infecção de urina do que o homem é que a mulher tem a uretra curta. Anatomicamente, a mulher tem a uretra curta. Por ela ter a uretra curta, isso possibilita que a bactéria tenha uma ascensão para o trato urinário. Um outro fator é que a mulher ela tende a segurar mais a micção. Então, uma das outras coisas que a gente sempre tende a falar, tanto no homem quanto para a mulher, é não segurar a vontade de urinar.
Com o passar do tempo, isso fica mais recorrente ainda na hora que chega na fase da menopausa. Acima dos 40 anos, na mulher de mais idade. Na pós-menopausa, ocorre uma queda do hormônio, do estrogênio. Com isso, a vagina da mulher fica mais ressecada e isso propicia ter mais infecção. Então, quando isso chega para a gente sempre tem que levar em consideração a idade do paciente. Aí uma mulher acima de 40, 45 anos perguntar, você já está na menopausa? Você está fazendo reposição hormonal? Aí ela fala, não tô. E às vezes, se a mulher tem contraindicação para fazer a terapia de reposição hormonal, a gente pode usar outros métodos. Pode fazer só o estrogênio tópico. E ele vai lubrificar mais a vagina dessa mulher e vai proteger mais ela contra a infecção de urina. Doutora, para os pacientes que estão acamados na residência, tá? Em atendimento domiciliar, qual que seria a recomendação, a orientação como medida preventiva aí e controle da infecção do trato urinário? Isso é uma ótima pergunta. A maioria dos nossos pacientes, eles têm mais idade, a maioria deles são acamados. E o que a gente vai orientar? Aí a gente tem que orientar uma higiene muito bem feita, porque muitos pacientes usam fralda, ou os pacientes usam sonda, seja ela vesical de alívio ou uma sonda de demora. Então, a gente costuma ouvir falar que a fralda causa infecção, a sonda causa infecção. Na verdade, não é a fralda que causa a infecção. Na verdade, é uma má higiene que faz com que ali a urina fique parada e ela se prolifera, aí ela prolifera as bactérias que tem na urina, podendo causar infecção. Então, o que a gente orienta? Uma higiene adequada, uma higiene bem feita, para que ali não seja um foco de proliferação, porque é um ambiente úmido, fechado, para a gente que mora aqui no interior de São Paulo, e quente, muito quente. É propício para ter uma colonização e uma reprodução bacteriana mais rápida. Doutora, a ingesta de líquido está correlacionado também à questão da infecção urinária? Muito, muito. Não só no homem quanto para a mulher, a ingesta de água é um fator altamente protetor para a infecção de urina. Porque a água, ela constitui como se fosse uma lavagem mecânica que faz ali, passando pelo trato urinário, lava e elimina as bactérias. Então aí, pessoal, cuidadores, né? Os nossos técnicos de enfermagem, os enfermeiros, toda a equipe que assiste o paciente na residência, a gente tem que estar sempre reforçando e orientando sobre a ingesta líquida. Verificar se os pacientes eles estão tomando líquido, se estão tomando água, qual a quantidade, porque é comum o paciente idoso, né, doutora? Muito pegar comum. e esquecer de tomar água. Então, tem que estar sempre oferecendo. Isso aí é uma das medidas associada à higienização, à ingesta de líquido, de fazer a prevenção de infecção do trato urinário, tá? Doutora, se algum desses pacientes que estão em atendimento, ele apresentar alteração, né, do quadro clínico, como febre, né, como alteração da urina com coloração, presença de grumos, qual a orientação que tem que ser dada? Muito legal essa pergunta. Vale ressaltar que no idoso, nem sempre o idoso vai ter aquele quadro clínico característico. Às vezes ele não contactua muito, então você não vai saber se ele vai estar tendo ardência. Então a gente vai ficar de olho para orientar os nossos cuidadores familiares que diminuiu o volume urinário, alterou a coloração da urina, alterou o odor da urina, ou o paciente ficou diferente, ficou sonolento, alterou. Ele está diferente. Ele está diferente, não necessariamente tem febre, porque às vezes o idoso não faz febre, já é um sinal de alerta. Qual que é a nossa orientação? Para você, familiar, cuidador, nossos técnicos de enfermagem que estão lá na ponta, que estão na casa do paciente,
Nós temos aqui no Grupo CN uma central clínica, onde nós temos médicos 24 horas, e aí a gente recomenda ligar na nossa central clínica, no nosso 0800 100 25 25, que você vai ser atendido pelo técnico de enfermagem, que vai fazer uma triagem e depois vai passar a ligação para o médico. O médico vai fazer uma triagem, vai ver a pertinência técnica da gente colher um exame de urina, e não só o exame de urina. O exame de urina 1, urocultura, antibiograma, para a gente ver se o paciente está com uma infecção de urina, qual é o agente dessa infecção de urina, para poder guiar qual vai ser o melhor antibiótico para ele. Perfeito. Doutora, e para o cuidador? O cuidador está lá na residência, né? Muitas vezes o paciente ele não está vinculado com a assistência de internação, é aquele paciente que tem equipe multi na residência. Se o cuidador detectou que a urina do paciente começou a ficar com cheiro, começou a ficar com grumos, tá? Começou o paciente ter febre ou não, como a senhora disse, o paciente idoso, ele não costuma ter febre, ele não costuma ter sinais nem sintomas. Qual a reorientação, aqui no caso, a senhora reafirmando o que o cuidador ele tem que fazer? Primeira coisa, ele notou que o paciente está diferente, ele acha que pode ser vinculado a um processo infeccioso no sistema urinário, liga para a central clínica e aí a gente vai orientar. Primeira coisa que nós vamos perguntar, ele usa, como que a diurese dele é espontânea? Diurese em fralda? Sim, diurese em fralda. Como que tá? Diminuiu a quantidade? Tá com grumo? O que é grumo? Aqueles esfarelinhos que fica na urina, que parece uma nata. Mudou a característica da cor, mudou o odor da urina, já é um sinal de alerta, a gente já vai pedir o exame. A gente faz tudo isso pela central clínica, a gente faz a solicitação dos pedidos para orientar a coleta correta, que no caso, se ele usar fralda, deve ser feito por sondagem vesical, e a gente já entra com o antibiótico de início, antes mesmo do resultado do exame. Aí a gente orienta que esse paciente, esse familiar, esse cuidador, depois retorne para a gente, olha, ficou pronto o exame, preciso que o médico veja o exame. Nós estamos aqui 24 horas por dia, 7 dias da semana, no 0800 100 25 25. Ok. Então, pessoal, tá? Tanto o cuidador, quanto os técnicos de enfermagem, quanto a equipe multi, os nossos enfermeiros, identificaram alguma alteração, tem que ligar na nossa central clínica. É muito importante que vocês nos acionem para que a gente possa estar fazendo essa triagem, a orientação e conduta. E como a doutora disse, o tratamento ele pode ocorrer, tá? Inicialmente, baseado na avaliação médica, nos sinais e sintomas, antes da realização do exame, tá? Então, pode iniciar o medicamento. E isso faz com que o paciente não reinterne. Uma vez o paciente saindo da residência e indo para o ambiente hospitalar, ele vai estar suscetível a outras infecções, né? E não tem nada melhor do que o aconchego do lar, junto com a família, junto com seus entes queridos, né? Na sua cama, no seu quarto, enfim, junto com a família. Então, nós temos que estar acionando a central clínica para que as condutas sejam tomadas. E para a nossa equipe de enfermagem, doutora, teria mais algum tipo de recomendação? Para a equipe de enfermagem, o que a gente recomenda? A equipe de enfermagem está treinada para que ela fique alerta para alguns sinais e sintomas. Aí pode ser uma alteração do nível de consciência, o paciente está mais sonolento, ele está mais confuso, ele mudou o jeito dele, ele ficou com a frequência cardíaca mais alta, ele ficou com uma respiração diferente, ele ficou subfebril. O técnico de enfermagem, ele tem condições de pegar esse momento mais rápido para que a gente haja mais rápido, porque quanto mais rápido a gente agir, mais rápido o paciente vai estar bem assistido e com isso ele pode
a gente pode evitar uma internação por conta de uma infecção. A infecção de urina é uma infecção grave que pode levar a um quadro de sepse de foco urinário, que pode levar a óbito. Então, quando não tratada dentro do tempo, né? Quanto menor o tempo e maior chance o paciente tem de reabilitação, né? Com certeza. Doutora, qual que é a relação de incontinência urinária e infecção? Essa pergunta é muito legal. Porque com o passar com a idade, tanto o homem quanto a mulher, ele tende a ter uma incontinência urinária. A mulher tende a ter mais precoce relacionada ao parto, quando a mulher foi submetida ao parto. No homem, nós temos alguns fatores que levam à incontinência urinária. Um deles lembrando que na anatomia, a uretra, ela passa no meio da próstata. Com o passar da idade, a próstata do homem, ela tende a aumentar de tamanho e ela meio que esmaga a uretra. Com isso, o homem, ele tende a não conseguir ter aquela micção completa. Ele urina e ele tem a sensação de que ficou um pouco lá dentro. Esse um pouco lá dentro já é um motivo, já é um fator para desencadear uma infecção de urina. Porque fica um pouco de urina na bexiga e essa urina parada ali pode causar uma infecção. Então, a gente tem que individualizar, estudar com calma cada caso, porque cada caso pode ter uma relação entre o que está desencadeando. Às vezes, o homem está tendo uma infecção de urina porque a uretra dele está esmagada pela próstata. Aí não adianta a gente tratar infecção. Nós temos que investigar isso daí, ver se essa próstata está aumentada de tamanho, porque se ela tiver aumentada de tamanho, aí já é outra condição. Ele pode ter uma hiperplasia benigna de próstata, que não é câncer, mas que esmaga a uretra dele e ele fica com essa urina residual na bexiga. E isso propicia a infecção de urina. É como se fosse, vamos falar assim, a água parada. Exatamente, é uma água parada ali. E é uma urina parada. Isso, e a urina parada vira meio de cultura e Exatamente. Evolui com a infecção. Exatamente. E que se não for tratada, essa infecção se torna ascendente, comprometendo outros órgãos, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Doutora, e como que a gente consegue? Imagina um paciente, né? Vamos dizer assim, que tem nível de intelectual prejudicado, paciente que está acamado, que está em ventilação mecânica, aquele paciente de alta complexidade. Como que o profissional ele vai identificar essas alterações clínicas e acionar a central clínica para intervenção médica? Esse paciente é um paciente que a gente tem que olhar com mais cuidado. Lupa, tem que colocar lupa. Tem que colocar a lupa nele. Por quê? Porque o paciente ele já não contactua. Ele está na ventilação mecânica, ele pode estar com tráqueo, ele não conversa, às vezes ele só faz gestos, expressão de dor. Aí o técnico, o cuidador, o técnico que está lá na casa, ele tem que ficar atento. Às vezes ele fica com faces de dor, às vezes ele fica mais agitado, mais sonolento. Aí a nossa orientação... Acelera o coração, dá uma taquicardia. E a nossa orientação aconteceu isso, liga pra gente. Nós temos casos que a gente faz um atendimento via vídeo, pra gente ver esse paciente. Às vezes nós estamos aqui, sou a infectologista do grupo, mas eu também trabalho na central clínica. Sim. E quando necessário, a gente pede, filma, faz um vídeo para eu ver como que tá a respiração dele, para eu ver como que tá essa urina dele, e ele manda pra gente via internet, via aplicativo, a gente vê isso daí, e às vezes a gente faz uma videochamada lá na casa, lá em Fortaleza, e a gente consegue pegar isso daí mais cedo e evitar que ele vá para o hospital e pegue, ele tem uma imunidade mais baixa, e que com isso a gente evita uma internação para esse paciente. Ótimo. E doutora, quem pode acionar a central clínica? Todo mundo.
Assim que o paciente ele é implantado no nosso home care, ele recebe uma pasta. Nessa pasta, ele tem ali o telefone do nosso 0800. Quem pode ligar? É o cuidador que está com ele? O cuidador pode ligar. É o filho que está com ele? O filho pode ligar. É o técnico de enfermagem? Ok. Qualquer pessoa pode ligar e falar, olha, eu não sei o que ele tem, eu sei que ele está diferente. E aí, a gente vai ver a pertinência técnica e vai investigar. As causas mais comuns de infecção no idoso, nesse tipo de paciente, geralmente, ou é uma infecção de urina, ou é, na maioria dos casos, no nosso perfil, tanto no nosso perfil de home care, como a nível hospitalar, o paciente que interna, as infecções mais prevalentes são infecção de urina e infecção pulmonar. Hoje a gente está falando mais de infecção de urina, mas num outro momento a gente pode falar da infecção pulmonar, para que isso... E aí a gente já vai ter mais um monte de dica para dar para os nossos cuidadores, para os nossos técnicos, para os nossos enfermeiros, para os nossos familiares, para que levante o sinal vermelho, para a gente pegar essa infecção bem no começo, para que a gente tenha êxito maior na hora de tratar esse paciente em casa, no conforto do lar, sem necessidade de hospitalizar, sem necessidade de sair do convívio com os seus familiares. Isso aí. Então, assim, o tratamento da infecção urinária, a gente considera que é uma internação evitável. Por quê? Porque ela poderia ser tratada a nível domiciliar, né? Sem que ela agudizasse. E por que a gente não pode deixar isso aí se tornar uma emergência? Ligando para a central clínica no 0800 100 25 25 e informando as alterações para que o paciente possa ser avaliado e entrar com as intervenções necessárias, né, doutora? Com certeza. Quanto mais cedo a gente pegar esse sinal de alerta, maior a chance da gente entrar com tratamento precoce e evitar a hospitalização desse paciente. Ok. Doutora Karina, foi um prazer tê-la aqui no nosso podcast, tá? E nós vamos estar te esperando para o nosso próximo encontro, que é falar sobre as infecções do trato respiratório. Eu agradeço a oportunidade, obrigada Edna, obrigada ao Grupo CN pela oportunidade de estar aqui explicando, conversando de forma informal, para que essa conversa chegue lá na ponta, chegue lá no nosso paciente, nós que temos uma rede espalhada no Brasil inteiro, e com isso a gente tende que a informação chegue a todo o Brasil. Até mesmo, né, doutora? Porque a gente entende que você que está aí vendo, tá, esse vídeo agora, são os responsáveis por nos acionar. São vocês os responsáveis para ligar na central clínica no 0800 100 25 25 a qualquer alteração clínica do paciente. Teve febre, teve dor, teve aumento da frequência cardíaca, paciente teve uma piora do nível de consciência, um rebaixamento. Você, médico, fisioterapeuta, TO, psicólogo, fono, técnico de enfermagem, cuidador, enfermeiros, podem estar acionando a central para que o paciente receba, tá, o tratamento da forma mais precoce possível, evitando uma agudização do quadro clínico e uma reinternação desnecessária. Até o nosso próximo encontro. Tchau!